E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos tratar da potência dissipada em um resistor de resistência R presente em um circuito de corrente elétrica alternada. Conforme vimos em vídeos anteriores, em um circuito AC deste tipo, a corrente elétrica estabelecida, de forma geral, é dada pela expressão I igual a IM, a amplitude da corrente elétrica associada, ou se você preferir, o valor máximo da corrente elétrica, que multiplica o cosseno de ômega-t menos φ. Ômega representa a frequência angular, dada por 2π vezes a frequência f, medida em Hz. E φ corresponde à constante de fase inicial da corrente elétrica em questão. Sendo assim, a potência dissipada no resistor de resistência R, conforme vimos em vídeos anteriores, é dada por R vezes I ao quadrado. Logo, a potência dissipada é dada por R vezes Im elevado ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de ômega-t menos φ. Analisando essa expressão, vemos que o valor da potência dissipada oscila entre 0 e R vezes Im ao quadrado, pois o cosseno ao quadrado de ômega-t menos φ oscila entre 0 e 1. Na prática, o que nos interessa neste estudo é o valor médio da potência dissipada em um período de oscilação, ou, se você preferir, em vários períodos, o que vem a dar na mesma. Sendo o valor médio, observe a notação, sendo o valor médio do cosseno ao quadrado de ômega-t menos φ igual a meio, pois o cosseno ao quadrado oscila entre 0 e 1, eu reforço este fato, vemos que o valor médio da potência dissipada é dado por, então nós temos 1 sobre 2 vezes R vezes Im ao quadrado. Essa expressão também pode ser escrita da seguinte forma: o valor médio da potência dissipada é igual a R vezes IE ao quadrado. Comparando essas duas expressões, vemos que 1 sobre 2 vezes Im ao quadrado é igual a IE, elevado ao quadrado. Logo, IE é dado por Im sobre a raiz quadrada do número 2. IE representa neste estudo o valor médio ou valor eficaz da corrente elétrica em questão. E o mesmo raciocínio permanece válido para a tensão elétrica. Sendo assim, a tensão elétrica média ou eficaz é dada pelo valor máximo da tensão elétrica associada sobre a raiz quadrada de 2. Logo, a partir dessa análise, se você medir, utilizando um voltímetro, a tensão elétrica em uma linha de transmissão, encontrando o valor de 110 volts, você estará medindo o valor médio ou eficaz da tensão elétrica. Consequentemente, o valor máximo da tensão em questão é dado por 110 vezes a raiz quadrada de 2, que corresponde a aproximadamente 156 volts. Muito bem? De forma análoga, em um circuito AC contendo um gerador de força eletromotriz E, dada por EM vezes o cosseno de ômega-t, onde a intensidade da corrente elétrica estabelecida, de forma geral, é dada por IM vezes o cosseno de ômega-t menos φ, a potência dissipada no resistor de resistência R, vamos ilustrar aqui o circuito em questão. Então imagine o gerador de força eletromotriz alternada
conectado ao resistor de resistência R. Nesta situação, a potência dissipada no resistor é dada pelo produto E vezes I. Consequentemente, você vai obter EM vezes IM, que multiplica o cosseno de ômega t vezes o cosseno de ômega t menos φ. Muito bem? Mais uma vez, o que nos interessa aqui é o valor médio da potência dissipada em um período de oscilação, ou se você preferir, eu reforço, em vários períodos, o que vem a dar na mesma. Para obtermos, portanto, o valor médio da potência dissipada, eu vou começar analisando o produto do cosseno de ômega t pelo cosseno de ômega t menos φ. Então vamos lá. Esse produto pode ser escrito da seguinte forma. Então nós temos o cosseno de ômega t que vai multiplicar. Aqui nós temos agora o cosseno de ômega t vezes o cosseno de φ mais o seno de ômega t vezes o seno de φ. Sendo assim, o cosseno de ômega t vezes o cosseno de ômega t menos φ é igual. Nós temos, fazendo a distributiva, o cosseno ao quadrado de ômega t vezes o cosseno de φ mais. Observe agora o segundo termo. Nós temos o seno de ômega t vezes o cosseno de ômega t vezes o seno de φ. Eu vou escrever o seno de ômega t vezes o cosseno de ômega t como sendo 1 sobre 2 vezes o seno de 2 ômega t. Se você desenvolver o lado direito dessa igualdade, você recupera o produto em questão. Portanto, mais uma vez eu reforço, seno de ômega t vezes o cosseno de ômega t vezes o seno de φ. Então nós temos mais 1 sobre 2 vezes o seno de 2 ômega t vezes o seno de φ. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Calculando agora o valor médio desse produto. Portanto, a partir do resultado, vemos que o valor médio do produto, cosseno de ômega t vezes o cosseno de ômega t menos φ é igual. O valor médio do cosseno ao quadrado de ômega t é meio, pois o cosseno ao quadrado de ômega t oscila entre 0 e 1. Sendo assim, nós vamos obter 1 sobre 2 vezes o cosseno de φ, mais o valor médio do seno de 2 ômega t é 0, pois o seno de 2 ômega t oscila entre menos 1 e mais 1. Consequentemente, o valor médio desse produto corresponde a 1 sobre 2 vezes o cosseno de φ. Sendo assim, o valor médio da potência dissipada é igual a, então nós temos agora 1 sobre 2 vezes IM vezes EM vezes o cosseno de φ. Observe mais uma vez o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Analisando a expressão em questão, vemos que o valor médio da potência dissipada depende, além do valor máximo da corrente elétrica e da força eletromotriz, do cosseno de φ, em que φ representa, conforme eu ilustro a partir dessas expressões, a diferença de fase ou defasagem entre a corrente elétrica estabelecida e a força eletromotriz aplicada. Logo, em um circuito puramente reativo que possui indutores e ou capacitores,
Φ, conforme vimos em vídeos anteriores, é igual a mais ou menos π sobre 2. E o cosseno de mais ou menos π sobre 2 é igual a zero, resultando em um valor médio da potência dissipada igual a zero. A interpretação física deste resultado é imediata. Em circuitos puramente reativos, a energia armazenada no indutor ou no capacitor na primeira metade do ciclo é devolvida integralmente para o gerador na segunda metade. Já em circuitos puramente resistivos, conforme vimos em vídeos anteriores, φ é igual a 0 grau. O cosseno de 0 grau é igual a 1. Consequentemente, o valor médio da potência dissipada é igual a 1 sobre 2 vezes Im vezes Em. Eu vou substituir diretamente Em por R vezes Im. Consequentemente, a gente recupera o resultado obtido na primeira parte deste estudo. Muito bem? Com isso, vimos a interpretação física da diferença de fase entre a corrente elétrica e a força eletromotriz aplicada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.